Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um capítulo do Se Junta Cast. Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Se Junta e é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um capítulo que está muito especial com o tema Como desenvolver competências socioemocionais na escola. E para a gente poder discutir esse incrível tema, trago minha companheira aqui de bancada. Oi, Té, tudo bem? Oi, Yuri, tudo bem? Oi, pessoal. Meu nome é Esterol, eu sou pedagoga, também sou Apple Professional Learning Specialist. Trabalho na Se Junta com o Yuri e hoje nós temos duas pessoas aqui que têm muito a contribuir, né, nesse tema e muitas outras coisas também. Mas eu vou deixar elas se apresentarem. Então, vou começar pelo Ricardo, que está ao meu lado. Então, Ricardo, fica à vontade de se apresentar para o pessoal. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí a esse episódio, né? Meu nome é Ricardo Caparrós, sou professor por essência há 27 anos, para ser bem preciso. Trabalhei em todos os segmentos e todos os ciclos, desde a educação infantil até a pós-graduação, e faço isso por paixão. Agradeço o convite. Que é o mais importante, né? E você, Miguel? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Primeiramente, então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E queria dizer que eu estou aqui como um aprendiz, né? Eu sou da sala de aula e estou há pouco tempo como gestor de tecnologia, né? Originalmente eu sou professor de física. Estou aí há uns 20 anos na educação e migrei nos últimos 3 anos para a tecnologia. Então, a expectativa está bastante grande para participar e aprender e poder contribuir um pouquinho aí. E eu acho que muitos professores vão se identificar com essa trajetória do Miguel, talvez, né? Ah, com certeza, porque é muito comum, principalmente na área da tecnologia, vir de vertentes diferentes, né? Igual no seu caso foi de física, eu vejo muitos biólogos que acabam indo para a área de tecnologia, pedagogos, né? Igual o caso da Esther. E faz sentido, né? Porque você precisa ter esse pezinho dentro de sala de aula, né? Acho bastante importante, né? A visão que você tem olhando de fora é muito diferente de quando você já passou pelo chão da sala de aula, com certeza. Com certeza. E legal, tô animado aqui pro nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente tem muita coisa bacana para poder discutir e refletir em conjuntos para o gestor que estiver escutando do outro lado poder também refletir junto com a gente. E meu primeiro recado, né, quem estiver já escutando o Se Junta Cast, não deixar de seguir a gente nas redes sociais. Estamos disponíveis nas principais plataformas e vai ser um prazer também divulgar tanto os nossos podcasts quanto as demais ações da Se Junta para vocês. Então, sem mais delongas, né, quero escutar aqui a primeira pergunta do milhão, que é como desenvolver competências socioemocionais na escola. E aí é um tema muito bacana porque eu vejo que ele está muito em alta, né? É algo que as escolas elas estão se preocupando com razão, visto que estamos encontrando uma geração que se preocupa mais com questões não só de sentimento, mas que também o mercado de trabalho procura outras habilidades. Um dos capítulos aqui que a gente discutiu foi muito sobre as habilidades do futuro e lá se tratava muito sobre questões de resiliência, trabalho em grupo, e tudo isso conecta muito às competências socioemocionais. Então, eu queria primeiro escutar o Ricardo e depois o Miguel de como desenvolver essas competências socioemocionais na escola. Muito legal. Na verdade, essa não é uma pergunta com uma resposta simples, nem muito menos única, né? É necessário aí uma série de considerações para que a gente possa, de fato, dar conta dessa, que sem sombra de dúvida é uma habilidade para o futuro, né? Queria começar dizendo que não é algo novo. Não é algo novo, né? Hoje se fala muito em habilidades socioemocionais e etc. Mas as habilidades socioemocionais são aquelas que vão te colocar em contato com o mundo, vão te colocar em contato com o outro, tanto na escola, mas sobretudo nas relações no mundo do trabalho, nas suas relações de ordem pessoal. Então, esse é um desafio de sempre. Se fala mais hoje, sem sombra de dúvida, porque a escola hoje é outra, né? Vivemos num mundo muito diferente do que há 5 anos atrás, não tenha dúvida, e essas habilidades tomaram uma importância, tomaram um protagonismo nas escolas, em função de tudo que a gente ocorreu na história recente da humanidade. E eu começaria dizendo o seguinte, que precisa ter espaço para isso dentro do projeto pedagógico da escola. Precisa ter um espaço
destinado, privilegiado para as questões de ordem metodológica, para a proposta metodológica da escola, sem, no entanto, negligenciar, no mesmo grau de importância, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, no momento de elaborar a proposta da escola, de elaborar o projeto político-pedagógico, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais deve necessariamente fazer parte e deve ser contemplado em igual pé de importância com as questões metodológicas, né? Esse é o primeiro ponto. Sem sombra de dúvida, acho que eu começaria por aí. É um desejo institucional. Por quê? Porque educação é o processo pelo qual nos transformamos em seres humanos, nos constituímos como seres humanos. E o ser humano é um ser relacional, né? Ele se constitui na relação com o outro. E dentro da escola, que é um recorte da sociedade, tudo que acontece do lado de fora acontece dentro também. Então, com a grande vantagem, na escola me permite ter uma ação educativa, né? Então, começaria por aí. Eu acredito que é um bom começo, até anotei aqui para a gente discutir mais, mas antes quero escutar também o Miguel, sua opinião. Claro, acho que o Ricardo fala bem, né? Precisa ter um espaço, e esse espaço vai muito além do espaço físico, né? Como a gente vê acontecendo com muitos projetos nas escolas, né? Eu que venho da sala de aula, presenciei isso como professor também. Tem muita coisa que é novidade na educação, então veio aí nos últimos 10, 15 anos a coisa da cultura maker, da robótica, por exemplo, né? Não basta você ter lá uma sala maker, uma sala de robótica, você precisa investir em formação, ter intencionalidade, né? Quem trabalha lá no dia a dia precisa acreditar no que está fazendo, senão vai ser mais uma experiência morta, né, dentro da escola. E eu acredito também que, assim como a gente está falando aqui de socioemocional, vou puxar para a tecnologia, né? Muita gente pode estar ouvindo e pensando que precisa fazer grandes investimentos, né, para ter um projeto legal de socioemocional, quando a forma é a parte final, né? Onde você vai lapidar, talvez com um pouco mais de tecnologia, um acesso a uma plataforma diferenciada, pode tornar o processo ali mais vistoso, mais eficaz, mais prático no dia a dia, mas a formação e o conteúdo e a intencionalidade acho que vem antes disso. Bacana esse ponto que você trouxe, porque talvez o gestor, professor que esteja nos escutando do outro lado, busca essa reflexão, entendimento sobre esse ponto de como que a tecnologia ela se conecta junto com essas competências socioemocionais. E pela sua fala a gente entende que é muito mais do que sair adquirindo uma tecnologia, e sim tem que ter um entendimento, né? Uma intencionalidade pedagógica, como você comentou. Muita coisa mudou, né? Nos últimos, vamos chutar aí, 10, 15 anos, né? Pensa nos conselhos de classe, né? Como que eram as observações dos professores sobre os alunos, né? Então, talvez seja assim em muita escola ainda, né? Então você leva lá o seu caderno com algumas anotações rasas ali, superficiais, sobre o que você muitas vezes acha no campo do achismo, né? Da sala de aula, sobre cada aluno. E aí você fala lá o nome do aluno e cada um vai falando um pouquinho. O fulano é isso, é muito aquilo, senta perto do outro, atrapalha. E o que você faz com isso depois, né? Você não tem isso mapeado, você tem isso jogado em algum lugar e no próximo conselho isso volta. Talvez você passe a observar algum aluno de maneira diferente. E tem plataformas, né, que ajudam no dia a dia a fazer esse mapeamento, de forma que essas observações, né, tudo isso que o professor levanta ali sobre os alunos não recai sobre ele de fora para dentro, né? E sim, você, falando do socioemocional, você vai fazer com essas plataformas e com esse mapeamento com que o aluno se enxergue daquele jeito e não que essa seja apenas uma opinião que vem de fora. Então, claro, precisa ter um investimento, dependendo dessa plataforma que você vai utilizar? Sim, mas não é a única forma da tecnologia contribuir com o desenvolvimento dessas habilidades. Então, hoje mesmo eu estava observando na escola o pessoal fazendo um trabalho com gravação de vídeos onde os alunos se enxergam, né, dentro de um roteiro que eles criaram, e eles estão ali expostos a sentir várias coisas sobre os outros, sobre eles mesmos,
Então, cara, eu acho que o professor é um ser muito criativo, né? Ele vai fazer, se ele tiver uma boa preparação, né, e uma boa intenção ali, ele vai fazer com que ele tiver o melhor, né? É mais ou menos isso que eu penso sobre como a tecnologia pode ajudar aí. E aí te escutar também, Ricardo, porque foi muito interessante esse exemplo que o Miguel trouxe, porque os alunos eles estavam trabalhando podcast, né? Eles estavam ali gravando com um dispositivo, um áudio. Você também enxerga essa intencionalidade pedagógica que dá para unir o contexto de tecnologia e competências socioemocionais? Não tenha dúvida, né? A tecnologia deve ser vista no contexto educacional não como fim, mas como ferramenta de fato, como meio, né? Puxando um pouquinho a fala do Miguel, há 15 anos talvez, as ferramentas seguramente eram outras e eram usadas com o recurso que havia na época. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que ampliam os horizontes, quase que de forma infinita, os horizontes da sala de aula. Né? Eu consigo tirar o meu aluno daquele contexto de 4 paredes ou que seja do ambiente da escola como um todo, né? Dos ambientes de aprendizagem, não necessariamente só a sala de aula, e abrir um universo para eles. Então, o dia que eu estiver falando de arte, eu posso colocar ele dentro do Museu do Louvre e falar o que você sente quando você olha essa obra. Né? Eu li um autor que eu gosto muito, Jorge La Roça, que ele escreveu um livro chamado Pedagogia Profana. Não sei se vocês já conhecem esse livro, que ele diz que a boa obra não é a que você lê, é a que lê você. Isso me marcou. Né? Uma frase impactante. Muito. Bastante. Né? A boa obra não é aquela que você lê, não é o livro que você puxa, eu li o livro. Não. É aquele livro que te fez olhar para dentro, de atualizar seus sentimentos, suas sensações, repensar sobre suas posturas. Essa é uma boa obra. E nesse sentido, a ferramenta tecnológica, puxa vida, abre tantas possibilidades, né? Então, é ferramenta, deve ser usada. E é interessante porque um ponto que você trouxe que eu já achei muito legal é que sem querer você acabou falando de arte, literatura e tecnologia, tudo junto, né? E eu acho que esse é um ponto que que permeia muito, eu sinto essa questão socioemocional, né? Muitas vezes ela é vista como interdisciplinar, e ela é mesmo, né? O socioemocional, ele vai estar presente em diversos momentos da sala de aula, né? E aí, justamente, por ser interdisciplinar, muitas vezes gera-se se tem um desafio do professor falar, puxa, como é que eu vou inserir o socioemocional dentro da minha aula de física, né? Como que eu vou inserir o socioemocional dentro da minha aula de artes? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque a gente já começou a falar de algumas disciplinas, né, áreas do conhecimento diferentes, e às vezes um professor, até um gestor que está ouvindo a gente, pode ter essa dificuldade, às vezes resistência do educador de conseguir enxergar, né, como que ele vai trazer isso para dentro da sala de aula. Então, Ricardo, Miguel, depois... Nenhuma dessas áreas que eu citei é a minha. Né? Então você viu que a gente tá bem, né? Temos muitas áreas. Eu sou biólogo por formação, na verdade sou biólogo marinho por formação. Só porque você falou. É verdade, você falou agora há pouco. Estamos na mesma área. A gente não combinou. Somos das ciências da natureza. É isso aí. E eu acho interessante porque hoje eu sou diretor de escola, né? E eu não tenho a menor dúvida da importância do papel da gestão atuando no sentido de criar condições para que essas habilidades possam ser desenvolvidas, entende? Tanto por meio da formação dos colaboradores, dos professores em especial e todos aqueles que lidam, né, com os alunos e a comunidade escolar de uma maneira geral, mas também criando condições de fato para que as habilidades socioemocionais que são tão importantes, como eu disse agora há pouco, tão importantes quanto em pé de igualdade com as questões metodológicas, tenham espaço dentro da escola. Faz parte da minha função, do meu escopo de trabalho enquanto diretor de escola, criar condições para, sabe, ter espaço para isso, valorizar essas habilidades tanto quanto todas as demais. Então, no nível, em uma esfera hierárquica de gestão, né,
é importante valorizar e considerar isso nas ações de planejamento do ano letivo, por exemplo, na minha escola nós temos reuniões semanais de formação de professores, então faz parte do cronograma dessas reuniões semanais, muitas vezes, estratégias que valorizam as habilidades, né? Estratégias para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. É interessante pensar, né, que dificilmente algo não se trata de habilidade socioemocional na escola, né? Para onde você olha, tá ali. No jeito que o aluno tá olhando, se vestindo, às vezes, com quem ele está se relacionando, tudo, né? Então a gente não vai conseguir abordar tudo que é possível fazer dentro de uma escola, né? Mas pensando em algo que é bastante crítico, né? Sempre foi dentro da escola a questão da nota, né? Como que o aluno se sente com a nota, aí tentando responder a pergunta da Esther. Acho que isso já mudou bastante, em algumas escolas meio que por osmose, mas acabou mudando, de que você não avalia só com a prova, né? Não é aquele choro no final ou só alegria, do 0, do 3, do 10. Então, uma das formas que a gente encontra dentro das ciências da natureza, por exemplo, é a abordagem do STEAM ou do STEM, né? Depende do tipo de projeto aí que a escola adota, onde você não tem no final um produto a ser entregue que é uma prova de 0 a 10. Você avalia a colaboração entre os pares, você deixa bastante na mão do aluno, sempre supervisionando, mas de maneira que você vai avaliando em etapas, vai avaliando o processo e não só a nota final. Então, isso é feito em STEAM, mas acredito que dá para fazer em qualquer disciplina, né? Que bacana. E contribuindo com a sua fala, Miguel, já fui também professor, né, maker, e é um processo ali que é muito bacana, porque exige também do lado do professor que ele precisa ter um acompanhamento ali, um olhar diferenciado, porque quando você tem a prova, somente o teste final, ali é a última validação, e quando você consegue criar um processo dessas validações, fica muito mais enriquecedor tudo o que acontece, né? Até o projeto que o aluno ele consegue entregar ao final, para ele se cria um valor maior nessa jornada, né? E queria te escutar mais sobre isso, né? Porque eu sei que você tem uma equipe que se preocupa muito com isso, né? Que toda jornada tem um valor, principalmente para os alunos. E comentasse para a gente quais são os principais desafios enfrentados para desenhar esse processo ali, para trabalhar essas competências socioemocionais durante o percurso desses alunos. Eu acho que os desafios são mais ou menos parecidos em todas as escolas, né? Porque você não tem um profissional pronto, especialista no socioemocional. Então, o primeiro desafio já é esse. A gente né? não tem socioemocional na faculdade, né? Exato. Já começa por aí, que a gente repete muito, mas quando a gente repete muito, e isso eu falava nas aulas de física, é porque é importante, né? Então, formação. Acho que esse é o primeiro desafio, que é você, acho que a palavra não é a melhor, mas é vender ali a ideia e convencer de que há uma intenção e de que isso realmente faz sentido, né? Acho que esse é o primeiro desafio. E depois eu acredito que está na própria natureza do socioemocional você encontrar alunos que conseguem se expressar mais facilmente, outros são mais resistentes, é mais difícil você ter o acesso, então dependendo da situação você tem que ponderar, e aí volta na formação, se você expõe aquilo ali na frente de todo mundo que está acontecendo, se você precisa chamar uma orientadora, uma coordenadora, né, coordenadores, orientadores, fora da sala de aula para resolver aquilo, então você tem que ter esse feeling. E acho que é mais ou menos por aí, tudo gira em torno da formação. Então o desafio para mim não é o financeiro, né? É ter um espaço de tempo, um espaço físico e a formação. Acredito que é por aí, são esses os desafios que eu tenho encontrado lá na minha equipe e tem dado certo. E isso de formação, a gente acaba encontrando uma gama gigante ali de atuações. Eu lembro em uma aula maker, inclusive, né, que eu planejei, ao final desses projetos que a gente está fazendo, a cada aula tinha o que a gente chama de bilhete de saída. E a gente pedia para os alunos colocarem como que eles se sentiram a partir daquela aula. E era muito
curioso, interessante, o quanto que aquilo definia o aprendizado também de de um determinado conteúdo. Então, se o aluno falava que ele não estava se sentindo bem, você podia trazer o melhor conteúdo possível. O aprendizado provavelmente não iria vir. E assim, eu estou falando somente de conteúdo. Se a gente falar, por exemplo, do quanto que você consegue se aproximar dos seus estudantes também com uma ação dessa, porque se você vê que algum não está bem, você vai procurar conversar, auxiliar, de repente tirar umas dúvidas. Então, e você vê que é uma pequena ação, não necessariamente envolvendo tecnologia. Então, as competências socioemocionais, tanto o Ricardo quanto o Miguel trouxe muito bem, está dentro de todo o contexto educacional, né, Té? Com certeza. Até tem escolas, eu acho que o Miguel levantou um ponto que, quando ele fala da avaliação, tá muito ligado ao que o Ricardo falou do currículo também, né? Quando a gente tem um currículo que, eu vou dizer tradicional, embora eu acho que, né, o tradicional não é só o que as pessoas pensam, mas, entre aspas, então, um currículo tradicional, no qual a gente tem, por exemplo, provas e notas toda hora, e a gente não tem diferentes formas avaliativas, pode ser que a gente condicione esses alunos a lidarem, né, emocionalmente, sentimentalmente com esse tipo de situação de uma forma. Então, quando a gente tem um currículo que possibilita, às vezes, ter um projeto diferente, tem escolas, inclusive, que criam a disciplina de projeto de vida, algo nesse sentido, né, que é um espaço diferente para que, né, se tiver uma avaliação, vai ser uma avaliação diferente, se tiver espaço para criar projetos, vai ser de uma forma diferente. Então, né, como o currículo é desenhado, que tipos de avaliações ele oferece, que tipo de projetos, é essencial. Só que, assim, antes de tudo isso, como o Miguel também trouxe, é necessário que os professores estejam preparados, né? E aí, até escutando o Ricardo nessa posição de liderança, o gestor que estiver escutando essas ideias que a gente está trazendo, assim, se precisasse listar uns primeiros passos, né, para poder ter uma estrutura ali de trabalho de competências socioemocionais, quais dicas que você daria? Então, veja, eu vou traçar um caminho que seguimos e que me parece já há mais de 10 anos interessantíssimo. Dentro da matriz curricular que nós oferecemos para os nossos alunos no ensino fundamental, desde o primeiro ano do ensino fundamental, séries iniciais, até o 9º ano, séries finais, e no ensino médio. Nós temos uma disciplina aprovada pela diretoria de ensino chamada Prática Educativa Coletiva, e no ensino médio, como você disse, Esther, Projeto de Vida. A primeira reunião de pais do ano é inteiramente conduzida pelos alunos. Inteiramente. Orientados por um professor tutor. Eles têm 50 minutos semanais de uma disciplina chamada Prática Educativa Coletiva, no qual eles têm um tempo para conversar, têm um tempo para discutir sobre as questões da turma, né? Professor, posso ir no banheiro? Não sei. Qual que é a regra que a gente vai usar para ir no banheiro? É só levantar a mão e eu preciso pedir? O que vocês pensam a respeito? E as decisões são tomadas com 2 elementos que, já puxando essa questão da dica, da orientação, eu acho que são essenciais: a autonomia do aluno e o poder da coletividade. A coletividade, a sala como um corpo. Como um grupo. Como um grupo. Sou o que somos, né? Então, ou seja, eu não sei, eu acho que a gente tem que abrir para a coletividade para discutir, né? Como é que nós vamos fazer a primeira reunião de pais? A primeira reunião de pais a gente não aborda questões relacionadas a desempenho. Os pais vão secos, né? Sobretudo os mais novos. Quanto meu filho tirou? Como é que ele é? Pai, veja, quem fala isso são os alunos. Pai, eu não vim aqui falar do seu filho. Eu vim aqui falar da minha sala. Nossa expectativa para esse ano é aprender isso, isso, isso. A gente espera chegar no final do ano tendo desenvolvido essas habilidades, tendo aprendido isso, tendo aprendido... Entende? Essa é uma ruptura paradigmática... Isso que eu ia falar. Brutal. Para o pai que, vamos dizer, eles têm momentos pontuais ali dentro da unidade escolar, deve ser difícil de ter essa leitura, né? Precisa realmente do exercício e da repetição, né? Que vocês mencionaram. Isso. E veja, existe um momento dos atendimentos para lidar das questões de desempenho, porque, obviamente, que a escola cuida disso, né? Nosso papel é
É muito nobre, a gente cuida do desenvolvimento dessas crianças e tal. Mas essa primeira reunião não é para isso. A gente vai falar sobre a nossa sala, sobre os nossos combinados. Eles têm, né, uma marca, a sala tem uma marca que dá uma materialidade a esse conceito de coletividade. Eles têm um slogan, né? E a partir daí eles criam uma identidade coletiva que, se a Esther não estiver bem, eu vou passar a mão no ombro dela e falar: Esther, eu posso te ajudar nisso. Isso é habilidade socioemocional, certo? A caixinha de ferramenta da criança, né? Eu costumo dizer que a cabecinha dela é uma caixinha de ferramenta e que a cada experiência, a cada aprendizado, a gente vai colocando uma ferramenta a mais. Se uma criança pequena eu vou lá e tiro o brinquedo da mão dela, talvez a única ferramenta que ela tenha naquele momento seja chorar, né? E com o passar do tempo, chorar pode ser pedir por que você tirou, você pode me devolver, vamos brincar junto. Eu vou aumentando as ferramentas de relacionamento que ela pode usar no momento de frustração, diante de um não, entende? Conforme a gente vai conversando, vão surgindo vários ganchos, né? Então, isso que é legal, né? Me puxem se eu perder um pouco do foco, mas eu queria fazer um comentário em cima do que a Esther falou, que é um outro desafio, que é a questão do vestibular. Então, a Esther falou sobre o aluno se sentir mal, né? E é muito injusto, né? Você agora vem trabalhando nas escolas, o socioemocional, falando de processo, né? De autocontrole, de autorregulação, de frustração, e aí, de repente, num dia ruim, pode colocar tudo a perder, né? É um pouco injusto, claro, tem muitas instituições que estão mudando, e não é uma tarefa fácil também para as instituições mudar e avaliar dessa forma, né? Mas só queria colocar como mais um desafio. E eu sempre fui bastante crítico ao vestibular. Eu sei que é necessário, mas por vezes ele atrapalha demais o que a gente quer fazer na escola, né? E tentando não responder quais são os passos, porque eu acho que eu não tenho essa autoridade, mas trazer uma reflexão na visão do professor, né? Então, o professor que nunca se aprofundou, não sabe muita coisa sobre isso, caiu no colo dele. Acho que o primeiro passo é estudar, né? Se informa, estuda, lê um pouco. Converse, né? com outras escolas. Exato, né? Para não ficar ali no campo do achismo, e não precisa ser nenhuma tese de doutorado, né? Estudar o básico, eu acho que já ajuda bastante. E tem uma frase de um grande amigo que eu sempre usei na física, nos meus planejamentos, que é usar a tesoura pedagógica. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Porque quando a gente fala em ensino tradicional, muitas vezes não é o tradicional que os outros estão falando, é o que a gente aprendeu, que a gente traz, né? Que é pegar o livro e percorrer todo o índice dele e ensinar tudo que está ali, né? E muitas vezes tem coisas ali que se a escola permite, tem esse espaço, você não precisa passar por tudo que está ali, né? Muitas vezes não é o mais importante. Às vezes isso é trabalho de um cursinho, né? De ensinar o aluno como responder uma questão ou outra. Mas dar mais espaço para outras habilidades que não seja só o conteúdo que você tem ali, eu acho que é um caminho interessante para os professores também poderem pensar mais em atividades que valorizem o processo em si, puxando para a física um pouco menos de fórmula, né? E um pouco mais de outras habilidades coletivas, por exemplo. Com certeza. E isso me traz uma reflexão que eu acho que esse desafio que você traz, Miguel, é muito latente, claro, no ensino médio, né? E o ensino médio é interessante porque o ensino médio nos possibilita, por exemplo, os alunos com mais autonomia, que o Ricardo falou, né? É um ponto muito importante, eles vão estar mais velhos. E aí é muito interessante porque isso, também existe esse desafio do professor conseguir trazer aulas que às vezes vão ter que fugir um pouco do livro, talvez, ou do que ele precisa seguir, né? Eu lembro de uma professora minha do ensino médio que ela dava aula de história. E a gente tinha que ler alguns livros, né, quando eu estava no ensino médio. E ela sempre, de alguma forma, conectava ao livro que a gente estava lendo com o que a gente estava aprendendo, mas também com situações do mundo real. E eu lembro que isso me marcou muito, porque de alguma forma você saiu um pouco da bolha de você, né? Assim, você pensava um pouco no outro, no mundo, essa questão do grupo que o Ricardo falou, né? Mas é um desafio, às vezes você precisa usar a tesoura pedagógica, né? Não é fácil, né? E aí também entra um ponto que
a instituição precisa dar espaço, como vocês falaram, até porque quem está envolvido nessa comunidade precisa também aceitar e apoiar essa tesoura pedagógica, vamos dizer assim, né? Muitas vezes existe uma cobrança das famílias ou de outras pessoas, né? O que meu filho está aprendendo? Que nota que ele tirou? Né? E aí, como que a gente lida com isso? Então, já quero direcionar essa pergunta para vocês, né? Como que a gente lida também com os familiares e outras pessoas envolvidas na comunidade que às vezes não estão no dia a dia da escola e vão ter momentos em que a gente vai ter que mudar algumas coisas para inserir educação socioemocional? O mundo não está preparado para isso. Não tá. Você tem toda a razão, né? A gente tem todo tipo de família, acho que o Miguel percebe lá na escola. E assim como nós temos famílias que entendem, né, a importância do convívio, a importância do aluno se sentir bem, acho que nunca se falou tanto, né, em saúde mental de adolescentes, sobretudo aqueles que estão próximos ao período de vestibular, próximos de escolher o que eles vão fazer, pelo menos no plano deles, por um bom tempo na vida deles. Então, as pesquisas apontam, né, o Brasil é o país que os alunos são mais ansiosos do mundo. Alunos de 14, 15, 16 anos estão entre os mais ansiosos do mundo. Então, o reflexo dessa sociedade, ela aparece na escola, né? Então, nós temos famílias que têm essa preocupação de falar, puxa, eu quero que meu filho esteja bem, feliz aqui dentro. Mas eu também tenho aquela outra que busca o alto desempenho, né? E ok. Eu acho que é possível conciliar ambas as coisas, né? O alto desempenho, entregar resultados que seja em termos de vestibular, que seja em termos de escolhas aí para o futuro, sem deixar de lado um olhar humano, um olhar sensível, uma abordagem próxima do aluno de dizer, olha, a gente sabe que você está passando. Inclusive pode ajudar no desempenho. Sem dúvida, sem dúvida. E ajuda, né? Ajuda. É um fato, né? Você citou, Esther, o novo ensino médio, né? O novo ensino médio tem um elemento fundamental, que não sei se todos se deram conta, que é uma disciplina chamada Projeto de Vida, né? Que alinhava todo o projeto do novo ensino médio e traz sentido ao estudo. Projeto de vida, o que é? Projetar o seu futuro, fazer um exercício de projeção futura. Meu querido, como é que você se imagina daqui 10 anos? Puxa, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero viajar. Tá, legal. E daqui para o ponto que você quer chegar, você já parou para pensar o que você vai fazer, como é, né? Então, aquilo traz sentido para ele. Não, eu tenho que estudar porque eu quero chegar naquele ponto. Então, esse elemento chamado projeto de vida faz muito sentido no novo ensino médio diante do mundo que a gente está vivendo hoje. Com certeza. É super interessante isso, né? Quando eu escuto exercícios dessa forma, eu sempre fico com a reflexão que caminhos que jovens ou até eu mesmo iria tomar se tivesse... Faço a mesma coisa. Se tivesse essas preocupações, né? Eu vim de escola pública, assim, onde a preocupação era tirar nota e trabalhar no outro dia. Então, eu sei bem, assim, o quanto que se tivesse esse respaldo, claro que eu tive professores queridos durante a minha jornada, mas se tivesse todo esse contexto, com certeza seria algo diferenciado. E aí, no nosso debate, a gente trouxe muito sobre ensino médio, mas hoje uma coisa que me alegra é que esses trabalhos de competências emocionais a gente consegue trabalhar desde a educação infantil. Eu tenho uma experiência como integrador de tecnologia que é muito legal, foi quando a gente criou um LMS, mas hoje já existe até ferramentas que você consegue fazer isso num formulário do Google, que a gente criou como uma rubrica de avaliação, que na educação infantil é muito comum, né? Você lá ter avaliação de quanto está o desenvolvimento do aluno para diversos aspectos que envolvem muitas competências socioemocionais. E aí a gente acabou criando essa rubrica e facilitou muito a vida do professor que tinha que escrever várias notas. E aí queria escutar primeiro o Miguel e depois o Ricardo sobre essa relação do quanto que a tecnologia ela também pode apoiar esse trabalho das competências socioemocionais e que não precisa ser necessariamente de uma forma direta, você vai usar esse aplicativo para resolver determinada questão, e sim
ser um leque de possibilidades para o professor. Existe uma concepção, talvez até popular, de que tecnologia significa internet e telas, né? Só que Sim. quando você pensa em... aplicar tecnologia já não é uma coisa, uma tarefa muito fácil na escola, por várias razões. Na educação infantil, por exemplo, é muito mais complicado. Porque não é sobre softwares, aplicativos e dispositivos, né? Como que a escola vai dar uma solução tecnológica que possa apoiar os professores, facilitar a vida deles, as rotinas deles. A intencionalidade pedagógica. Exato. Né? Então, por exemplo, os especialistas, não vou lembrar o número agora, recomendam um número X de horas de tela por dia, por idade, né? Na educação infantil, imaginam 2, não lembro agora o número. Eu acho que é de 2 a 3, alguma coisa assim. Exato. E aí você pode pensar, bom, então eu tô de mãos amarradas, o que eu vou entregar de tecnologia para a educação infantil? Então não é só sobre isso. Então, lá na escola, por exemplo, eu também tenho na minha equipe um espaço maker do qual eu dou conta e pertence lá à tecnologia educacional. E a gente desenvolve atividades, vamos chamar de desplugadas, né? Onde os alunos têm que colaborativamente montar coisas, pintar, não conseguir, pedir ajuda para o coleguinha, que às vezes traz muito mais ganhos ali do que uma tela, do que um site, do que um joguinho, que também tem o seu lugar, né? Claro. E eu imagino que esse tempo de tela, né, quando acontece nessas situações, igual você citou, ele é muito bem pensado, né, muito bem elaborado. Exato. Então, de novo, você cai na formação, né? Não é a equipe de tecnologia que vai dizer, olha, gente, eu vou ligar das 10 às 11, depois eu desligo, né? São os professores do seu planejamento colaborativo, diga-se de passagem. É isso, Miguel. Né? Que tem que estudar e conversar e refletir sobre isso. Né? Então, tecnologia também é papel e lápis. Importante. Aí também queria te escutar, né, sobre essa relação, né, de tecnologia e competências socioemocionais, porque eu concordo com o Miguel. Realmente, no caso foi um exemplo de disciplina maker, mas eu vejo em qualquer disciplina essa questão de saber conciliar o uso da tecnologia, as competências socioemocionais, mais o conteúdo que ali precisa transparecer. E queria escutar da sua visão, Ricardo, também como liderança, como que você vê esse formato assim, de o tanto de coisa que precisa aparecer na sala de aula e o professor ainda, né, ter os resultados. Eu vou voltar um pouquinho no que a gente falou agora há pouco a respeito da formação do professor, né? De fato, os cursos de licenciatura precisam evoluir em alguns aspectos. Muita coisa a gente não aprende nos cursos de licenciatura. E hoje, especialmente hoje, eu fiquei até meio chateado porque eu entrei no site da universidade que eu estudei e não existe mais o curso de licenciatura em biologia que eu fiz. Eu falei, puxa vida, as pessoas não querem mais, né, ser professor. Isso é um problema. Esse é um problema muito grave. Daria um episódio só disso. É muito grave. É muito sério, né? A carreira docente e tal não se tornou atrativa, não sei exatamente, acho que de fato, né, precisa analisar um pouco mais com profundidade esse aspecto, mas de fato os cursos de licenciatura não dão a formação nesse aspecto de tanto de tecnologia quanto também de desenvolvimento de habilidades, seja ela quais forem, né? Então o primeiro passo é esse, né? Não tem jeito, aí a formação será onde? Será em serviço, será na escola, como o Miguel colocou. O gestor, o coordenador, como o Miguel, como a equipe de coordenação pedagógica, orientação educacional, precisa levantar as demandas do seu corpo docente e dar a vitamina adequada para cada um. Né? Esse grupo de professores de fato é muito criativo e eles são muito bons nisso, mas eles precisam de repente melhorar um pouco a gestão de sala de aula, sabe? E dar a vitamina adequada para cada grupo de professores, porque eu também enxergo a situação do professor. É muita coisa. Cada hora aparece uma coisa nova e ele fala, meu Deus, agora eu preciso dar um jeito de incorporar isso na minha sala de aula. Isso é uma questão que só será equalizada, só será equacionada
A partir do momento que a gente tem a clareza do currículo, aonde a gente chega, de onde a gente parte, aonde a gente quer chegar, e planejar com propriedade as estratégias para chegar no ponto em que se quer. Existem momentos que vai usar uma tela, existe outro, como o Miguel falou, que não, que vai usar a caixa de sapato, o elástico e um lápis, né? Então, as situações não podem ser forçadas. O planejamento é um ponto muito importante nesse aspecto. E me parece, Ricardo, que assim como tiveram outras fases, né, nas escolas de novidades chegando e não sei se eu posso falar modismos, coisas que chegaram e morreram. Acho que pode. Me parece que, dada a importância e tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, né, com isolamento e tudo mais, me parece que veio para ficar, né? Cada vez mais visível de que é essencial, e não é porque está na BNCC, não é porque você vai colocar no seu LinkedIn, nada disso. É porque, de fato, os professores e toda a comunidade escolar têm percebido, inclusive os pais, né? Não me parece ser tão difícil assim hoje em dia de convencer os pais de um projeto desses, porque as demandas têm vindo deles. Eu acho que a Covid mudou um pouco também, né? Essa situação. A gente passou por um momento em que a gente... no comecinho o Ricardo falou, nós somos seres da relação, né? Inclusive até, assim, eu não sei, tá? Público, se é verdade, mas eu achei interessante. Eu ouvi recentemente, inclusive num podcast, que a palavra relação vem dessa ideia do relaço, né? Então a relação nada mais é do que a gente construir um afeto continuamente, se relaçar, né, entre aspas. E aí o ser humano é do relacionamento. E na pandemia a gente teve que viver um pouco o contrário disso. Então eu também acho que isso teve um impacto em como o socioemocional hoje é enxergado nas escolas, né? Porque a gente teve crianças que desenvolveram fobia social, Os né? pais vivenciaram em casa Isso. a criança na escola. Os desafios que o Exato. professor tinha em sala de aula. Até aí é um bom exemplo, né? Porque muito se falou, né, na pandemia que as escolas iriam acabar, que o ensino ia ser em casa. E a gente No não metaverso. viu isso. No Exatamente. metaverso era uma boa Metaverso. teoria. E aí traz o ponto principal, porque se fosse só conteúdo pelo conteúdo, tudo bem. As crianças, adultos poderiam aprender em casa. Mas aí qual que é o ponto que é o diferencial da escola? Essa criatividade, esse relacionamento humano, essas competências emocionais, né? É o contato humano, com certeza. Né? Não vai existir, eu não quero fazer previsão, né? Mas o metaverso que substitua, né, o olho no olho. Olha, eu costumo falar que se for substituir, a gente não vai estar vivo para ver. Pode ser, Né? Pode ser. Então, assim, acho que não existirá enquanto estivermos vivos. Eu acho que é bem provável também. E a pandemia é não interessante no sentido da pandemia, mas de fatos, né? A gente não imaginava que ia causar tudo isso e como a tecnologia por vezes é a solução e por vezes é vilã, né? Quer dizer, a gente viveu o isolamento e a tecnologia se fez necessária, os professores correram atrás e alguns colocaram uma câmera em frente a uma lousa, outros se habilitaram em ferramentas mais tecnológicas e correram atrás de avaliar online, de enviar tarefa, colher tarefa, e a tecnologia ficou e depois veio o presencial e se tornou meio vilã, e agora a gente também busca apoio na tecnologia, quer dizer... Tá reconstruindo a amizade agora, né? Exato, com a tecnologia. Exato, interessante pensar nisso, né, e fazer essa reflexão, e quando, na verdade, tudo acaba recaindo na intencionalidade, né? E a gente tem aquela teoria da curvatura da vara, né, do Saviani. Então, durante esse período de isolamento, a vara veio muito para um lado. Quando solta, ela vai para o oposto. Não quero mais saber e tal. E o que a gente busca é o caminho do meio, né? Diversas habilidades foram desenvolvidas, consequências surgiram a partir daí e o mundo está assim hoje, né? Então a gente precisa dar conta disso em função como eu disse no início, né? A escola é um recorte do que acontece na sociedade. Tudo que acontece na sociedade acontece também na escola, né? Então
É porque foi frenético, né, Ricardo? Sim. A virada de chave foi da noite pro Da dia, noite, sem dar tempo de literalmente. fazer formação nenhuma. Literalmente. E a gente foi trocando a roda com o carro em movimento. Exato. Né? A gente Tocando faz muito turbina, isso em educação. com o avião né? voando, É. qualquer coisa do tipo. Exatamente. E queria aproveitar nisso, porque é legal que vocês comentaram sobre os últimos anos e queria ir até um pouquinho mais longe, porque sei que o caso de ambos é com muitos anos, né, nos colégios. E aí eu queria escutar, vindo de vocês, assim, o que vocês percebem dos benefícios a longo prazo de trabalhar as competências socioemocionais? Porque sei que nos colégios de vocês é um trabalho que já existe ao longo dos anos. Então eu queria escutar se vocês tiverem ou exemplos ou percepções do dia a dia que vocês entendem de benefícios a longo prazo. Queria escutar primeiro o Ricardo, depois o Miguel. Tá. As habilidades socioemocionais são habilidades para a vida, né? Vai usar em todo o contexto. Então, no mundo do trabalho, nas relações familiares, pessoais, no futebol do final de semana, enfim, né? Então, faz parte da essência humana se relacionar com o outro. Nós nos constituímos também nesse momento, né? E mais do que nunca é importante aprender e desenvolver a resiliência, a lidar com frustrações, a saber alternativas para o não. Isso é importante. Isso é desenvolvido, isso precisa ser desenvolvido também, não só, mas também na escola. Isso é papel de família e a escola deve corroborar com isso dentro do seu cenário, do seu contexto, porque em casa eu tenho minha filha, é uma. Na escola eu tenho centenas, né? Então, as relações que se estabelecem no núcleo familiar são muito distintas. Quantas vezes, Miguel, você já não ouviu assim, você foi falar com uma mãe, como professor de física, olha, seu filho é assim, assim. Não, mas em casa ele não é assim, não. Sim, porque você tem seu filho, eu tenho o meu aluno. Não necessariamente são a mesma persona. Sim, sim. Né? Então, essas questões, elas se transformam na relação com os outros, né? O aluno é diferente quando ele está na sala com 20, com 25, com 30, com 40, do que ele é em casa, né? E no trabalho também, ele vai se relacionar com uma autoridade, ele vai se relacionar com uma liderança, ele vai ter que saber colaborar, ele vai ter que saber ceder, né? Talvez a minha ideia seja melhor, mas não foi aceita naquele momento, então agora eu preciso entender que a ideia é outra. Então, isso é pra vida. E você falou sobre relação. Eu sei que vocês têm uma relação muito bacana com ex-alunos. Uhum. Porque eu sei que o diálogo ele se mantém. E isso só Isso. se mostra que se mantém porque eles se sentiram bem naquele ambiente. É. E queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência de ex-alunos com alunos, porque essa troca, né, de novo, vai pelo tema de competências socioemocionais. Essa é uma experiência das mais emocionantes para mim que nós temos na escola. Para mim, de verdade, é incrível, né? Que é conversar com o egresso. Aquele aluno que foi nosso, que a gente conheceu, né? Menino, menina, jovem com 13, 12, 14, 15, 16 anos, e hoje já é um cara do mundo, né? E isso foi um ganho incrível que nós tivemos recentemente. Nós temos um evento chamado Arbex, no qual nós convidamos, né, ex-alunos para virem à escola e falar um pouco da sua experiência como aluno e o quanto isso impactou a sua vida profissional, as suas escolhas acadêmicas e profissionais. E com a necessidade de realizar isso de maneira online, nos abriu um horizonte incrível, porque eu podia convidar quem estava aqui no estado, quem estava aqui por perto. Agora não. Agora eu podia convidar qualquer pessoa do mundo. Então convidamos um aluno que hoje mora em Milão e é advogado da ONU. Nossa, que legal. Puxa, que experiência incrível que ele pôde trazer, né, para os nossos alunos. Outra é engenheiro e trabalha numa grande indústria química em Paris, né? E falar o quanto é importante aquilo que eles vivenciaram na escola, de dar orientações. Olha, um dia eu estive aí sentado com você. Vou te falar uma coisa, não esquece disso, aproveita seu professor,
faz as pazes com aquele colega que você brigou, isso, sabe? E contar um pouco do caminho que seguiu. Olha, isso foi importante para eu fazer a minha escolha, para eu direcionar o meu mestrado, o meu doutorado, para eu mandar currículo para aquilo. Essa é uma experiência absolutamente, para mim, é emocionante. Legal, Incrível. né? E só de escutar sempre, a gente também já consegue imaginar o quão emocionante é. Lembrar das histórias, É. incrível. Demais. E queria escutar de você também, Miguel, essa questão a longo prazo, né, de cultivar as competências socioemocionais, como que você enxerga isso? De novo, eu vou enxergar como desafio. Na vida do professor e da escola, tudo é desafio, nada é fácil, tudo é muito complexo, né? Acho que você pode trocar essa carreira pela de controlador de tráfego aéreo, mais ou menos isso, né? Então, pensando no mercado de trabalho e no longo prazo, o Ricardo trouxe as habilidades que eu acho que são atemporais, né? E precisam ser incorporadas na cultura da escola, na cultura de ensino, nem sei se existe esse termo, né? Mas precisa ser incorporada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com um mundo frenético e que cada dia é uma novidade, pensando na tecnologia, que é onde eu estou mais envolvido. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Hoje o chat GPT faz isso, amanhã tem um outro que faz aquilo, e o professor que se vire nos 30, porque não tem tempo. Então, acho que uma outra dica é tentar, né, com o pouco tempo que nos sobra, estar um pouco atualizado com tudo que está acontecendo. Porque quando você se inteirou de alguma coisa, fez um curso, fez uma formação, já tem um outro curso saindo e que está mais atualizado. Então, essa correria louca faz parte do nosso dia a dia. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. E no seu dia a dia você consegue sentir na cultura da escola essas questões de competências socioemocionais? Consigo, porque a gente tem uma comunidade escolar que estuda bastante, tem reuniões semanais de formação, o planejamento colaborativo, como o Ricardo também mencionou, que é muito importante. Então é isso, é não ficar parado, tá sempre se formando. E você quando estuda, quando entende a real necessidade daquilo, quando aquilo te convence, você também contagia quem está do seu lado, né? Não fica aquela coisa de alguém estar inflacionando o mercado, como a gente fala, pô, fulano está inflacionando, só ele está fazendo. Não, é todo mundo fazendo, todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando, todo mundo contando práticas de sucesso e outras de não tanto sucesso. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim, a gente vivencia isso no dia a dia. Né? Não é só o professor, orientador, coordenador, é desde o inspetor que está no corredor olhando o aluno, ele também precisa fazer parte da formação, porque tem sinais, por exemplo, no caso de bullying, que você não percebe na sala de aula, você vai perceber nos espaços. Corredor, né? Com certeza. Então todo mundo precisa estar envolvido, e se estende à casa, se estende ao motorista, se for o caso, se estende ao porteiro, todo mundo precisa estar engajado. Com certeza. E chegamos, né, à nossa parte final aqui do nosso podcast, né? Eu avisei vocês que passava rápido, vocês não acreditaram. Caramba! E, claro, né, na parte final não pode faltar a parte da pergunta secreta, né, que nossos ouvintes, eles sempre pedem. Então, vou passar a pergunta para vocês, depois eu volto para a parte do resumo antes de vocês responderem. E aí, hoje a pergunta secreta tá fácil, hein? A pergunta é a seguinte: se tratando do tema socioemocional, qual filme ou livro vocês indicariam para o nosso público para assistir, para curtir aí o final de semana, e para aprender mais sobre esse tema? E aí vocês fiquem à vontade de refletir livros ou filmes, que eu acredito que vai ser bacana essas indicações para o nosso público. Mas antes da resposta, quero passar para Té sobre o resumo do nosso papo. Té, fica à vontade. Então vamos lá, enquanto eles estão pensando aí na pergunta surpresa. Eu já sei o que eu vou falar, mas vou deixar eles pensarem. Vamos lá, o resumo de hoje, né? Então, a gente começou falando da importância do socioemocional, e eu vou trazer algumas palavras e termos que a gente falou que eu acho que foram muito chaves, né? Então, o primeiro foi sobre espaço. Então, a gente falou que é necessário espaço, tanto físico quanto também o espaço no currículo, né? A gente falou do PPP e de possibilidades da sala de aula.
Mas a gente falou que também não adianta só o espaço físico, né? O Miguel lá atrás, ele falou assim, a gente pode ter uma sala maker, que às vezes não tem uma aula maker. Então a gente também pode ter, às vezes, um espaço, né, pra gente trabalhar o socioemocional, mas não significa, às vezes, de fato que isso aconteça. Então é um cuidado que os gestores têm que ter. E aí o Ricardo trouxe muito isso, né? O Ricardo falou que os gestores, eles precisam criar condições para que as habilidades sejam desenvolvidas. Então, o gestor tem que entrar nesse papel e criar condições não só para os alunos, mas para os professores também, né? Então, a gente falou bastante de formação de professores. Então, é necessário ter tempo para a formação, né? E Miguel trouxe agora há pouco, não só às vezes para os professores, mas também para o inspetor, para quem trabalha na parte administrativa, de limpeza, de cuidado, porque quando a gente está falando de socioemocional, a gente está falando de todas as pessoas, de como que a gente lida e se prepara para o mundo. A gente falou também de alguns desafios, né? Então, alguns desafios são as famílias, às vezes, que não entendem tão bem o que está sendo feito, às vezes o desafio vestibular, né? Principalmente ali para o pessoal do ensino médio. Às vezes o desafio é o tempo, ou os próprios professores que têm dificuldade de encaixar, embora a gente tenha conversado que, né, o socioemocional, ele tá presente ali a todo momento, praticamente, né? Mas a gente trouxe também, principalmente, que o planejamento vai ser um aliado muito grande do professor, e que as famílias, estando envolvidas em ações, né? Algumas que foram mencionadas, projetos, né? Chamar ex-alunos ou os alunos participarem da reunião de pais, entre outras, fazem com que toda a comunidade entenda a importância da educação socioemocional. Então, foi um pouco disso, né, que a gente conversou. Sim. E aí, aprovado o resumo? Aprovadíssimo. Vou assistir e anotar depois. Legal, legal. E agora vamos lá para a pergunta secreta, né? Que é indicar um filme ou livro que aborde esse assunto de competências emocionais, ou de forma direta ou indireta, enfim, que o coração de vocês mandar. Se quiser começar, Miguel. Posso começar. Acho que é difícil ter um filme que não aborde o socioemocional, porque você sempre vai sentir alguma coisa sobre aquele filme, né? Seja raiva, alegria, tristeza. Exato. Eu, de fato, não me lembro de nenhum que aborde diretamente, mas indiretamente tem um muito legal que eu assisti nas férias, que se chama Patos, né? É uma animação, se não me engano. Eu vi. Eu não lembro de quem é. Ela saiu recentemente, né? Recentemente, não vou dar nenhum spoiler, mas dá para assistir com a família, todas as idades. Legal. E é interessante ver a evolução de alguns personagens ali durante o filme na questão do socioemocional, né? De como eles estavam no começo, o que aconteceu durante, como eles acabam ficando no final. Inclusive dá para utilizar, já estou aqui pensando numa atividade, olha só, dá para utilizar para trabalhar fogo, né? o socioemocional. Já fica uma dica de graça para quem... Isso. Ou naquela aula que o professor faltou e virar aula de vídeo, não é isso? Não, acho que isso não pode mais. Então essa é a minha dica, Patos. Eu adorei a dica, já vou anotar. É curioso, né? Porque animações, na minha cabeça veio também, exemplos de animações, eu acho que causam esse sentimento, né, pra gente. E só trazendo também uma observação, teve um dos nossos papos que veio o professor Beto, do Pueridomus, e ele trouxe que professor, assim, é um dos personagens mais difíceis de você chamar pro churrasco. Porque ele vai falar sobre escola, ele vai falar sobre o dia a dia de sala de aula. Quando for, né? Quando for chamado. Se não tiver corrigindo Exato, prova. É isso que eu ia falar. Então, professor, assim, ama muito o que faz, né? Essa é a brincadeira. E agora eu queria te escutar, Ricardo, sua indicação. Tá, a minha não é grandes novidades não, mas é um filme que você aborda de diversas maneiras diferentes, que é o Divertidamente. Que Legal. é um filme... Esse é muito legal. Foi o que eu filme pensei. incrível. Foi exatamente É um o que eu filme pensei. incrível que você pode ter uma abordagem para uma criança mais nova, para um adulto, né? E eu acho que é uma excelente indicação. Legal. Acredito que você já assistiu também, né, Té? Já. Eu também pensei em duas, na verdade. Pensei em um filme e um livro. O filme eu pensei também um que eu diria que é clássico, entre aspas, né? Que é O Extraordinário, né? Eu acho que ele é um filme que mexe muito com assim, eu adoro esse filme. Ele mexe muito com a empatia, né? Realmente com situações de bullying, ao mesmo tempo das relações entre as crianças, né?
Enfim, então eu acho ele também um filme muito interessante. Tem o livro dele também, claro, né? Mas o livro que eu pensei também é um que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É um livro que eu li no ano passado, ele conta a história de uma psicóloga que precisou entrar na terapia. E aí ele vai contar a história dela, né, assim, acho que é em primeira pessoa. E é bem interessante, assim, né, ela vai contando as percepções dela, né, e como que ela vai lidando com algumas questões da vida. Então fala bastante de como você lida, né. Talvez não para uma criança pequena, teria que ser para um aluno de ensino médio, mas é um livro interessante. Ou para o professor também, né, fica uma dica. Bacana até. Boa. Não, já vou anotar aqui para colocar na minha lista de livros. E sim, eu tinha pensado primeiro Divertidamente, mas um outro aqui, saindo um pouquinho da caixinha, é o Escola de Rock. Foi um filme que me marcou muito, bom. assim, quando eu era mais novo. E lá, claro, né, é um filme mais de comédia, mas ele mostra muito a relação entre professor e aluno ali, o quanto que ele consegue impactar pro objetivo dele. Então foi um filme ali que assisti, reassisti, e principalmente na época que lançou, né, que eu era um pouquinho mais jovem, eu amava, assim, aquela abordagem, e hoje a gente consegue entender que muitos dos professores, eles trazem aquilo ali, de trazer uma aula que seja mais envolvente, que seja num tom ali mais parecido com o aluno, que seja mais empático, né, que acolha esse aluno. Então eu vejo que esse filme Escola de Rock, mesmo sendo de comédia, traz muito desses elementos que a gente também consegue encontrar dentro de sala de aula. E um comentário que eu acho que o interessante de filme e livro é que ele possibilita para o professor conectar com o aprendizado, mas às vezes ele vai conectar o aluno com também sentimentos e coisas externas da aula, né? Então é um recurso muito interessante para trabalhar o socioemocional, né? Às vezes no Escola de Rock, por exemplo, ele vai trabalhar com algo que foi aprendido, mas ao mesmo tempo, né, com as emoções ali. Adorei sua dica. Eu teria escolhido se me viesse à cabeça. Uma dica A boa. gente é Esse pego filme de surpresa, né? sensacional e ia dar uma bela eletiva, viu? Esse verdade. filme aí. Bom, verdade, hein? Opa. Miguel aqui tá sendo com várias ideias. Aí vamos convidar você daqui a um ano para ver o que se materializou. Boa. E agora, gente, os nossos recados finais, tá? Então, agradecer quem acompanhou a gente até esse momento do nosso capítulo. Novamente, peço para vocês seguir a Se Junta nas redes sociais. Lá a gente coloca as novidades, tanto do podcast quanto eventos, palestras, entre outras ações que a Se Junta realiza. E passo também a fala para os convidados, depois para deixar uma mensagem final e saber como que foi para vocês também a participação desse podcast. Então, Ricardo, se quiser começar, fica à vontade. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Falar do que a gente gosta é muito agradável, né? A gente não vê o tempo passar e estamos aqui batendo papo e um bate-papo muito produtivo. Então, agradeço bastante a oportunidade, conte sempre comigo quando precisar. A gente que agradece. Miguel? Vou agradecer mais uma vez também. Aprendi bastante ouvindo vocês aqui e trazendo um pouquinho para o nosso tema do socioemocional, como é uma atividade, estou eu de novo dando ideias, né? Mas é uma atividade que encaixa muito bem numa escola, que é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Eu nunca tinha participado de podcast, não sabia como ia ser, né? Então você fica meio tenso e o aluno pode pensar a mesma coisa, né? E aqui no final já estou mais tranquilo, né? Já fui ouvindo vocês e fui me ouvindo também. Então acho que é uma experiência super válida e também por isso agradeço. Imagina. Não, super legal, assim, socioemocional é um tema que eu gosto bastante, porque eu acho que a inteligência emocional ela é muito necessária na nossa vida, né? Não é fácil, mas é muito importante. E espero que o educador, o gestor que esteja escutando a gente tenha saído com ideias, né? Ou se sentido inspirado a começar a trabalhar mais isso dentro da escola, dentro da sala de aula. Agradeço o Miguel, o Ricardo, foi um prazer tê-los aqui conosco. Que tenhamos muitas ações juntos pela frente. E agradecer o público que ficou com a gente até o final, né? Mais um episódio de muito sucesso. Com certeza. Então, do meu lado, viu? Obrigado para todo mundo que acompanhou o nosso Se Junta Cast, que é o seu podcast de tecnologia.
e eu espero te encontrar no nosso próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.